Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do AGES Podcast. Esse projeto é patrocinado pela Mutua Santa Catarina e hoje a gente vai continuar uma conversa com a nossa colega de profissão, a engenheira Waldman. Aqui embaixo a gente vai deixar um link com o episódio anterior, onde a Val fala sobre a trajetória dela, o que trouxe ela até a engenharia, qual é o campo de atuação dela, como ela enxerga a valorização do profissional nesses mercados que ela atua. Vale muito a pena, confere lá. Val, muito bem-vindo. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Waldman? Hoje a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre a participação feminina na engenharia civil. E já começando direto ao ponto, como você vê hoje a aceitação da participação feminina no dia a dia de uma obra de engenharia? Então, João, esse é um assunto bem interessante, né? O mercado mudou muito mesmo, né? Hoje a gente vê muitas mulheres na construção civil e isso é muito legal. Quando eu fiz faculdade, nós éramos uma turma de 60 alunos na Universidade Federal de Santa Maria e nós éramos 7 mulheres, né? Já era bastante, era a turma de engenharia civil com mais mulheres até então, né? Engenharia mecânica e elétrica, mecânica não tinha nenhuma, elétrica tinha uma. Quando eu entrei na civil em 2007, se eu não estou enganado, eram 5 ou 7 também numa turma de 50. Era Então a nossa era recorde, assim, imagina, 60 no total, 7 mulheres, era bastante, né? Na minha turma foram 3 mulheres que se formaram comigo, acho que 25 ou 26 se formaram, então há 15 ou 20 anos atrás essa era a realidade. Era, né? E então era bem mais difícil o mercado, né? Não aceitava tanto, mas hoje a gente vê, inclusive quando a gente vai dar palestra nas faculdades aí, que está quase que 50%, né, de mulheres na engenharia civil. E eu tenho visto que o mercado ele tem aceitado muito a mulher, porque, me desculpem os homens, mas a gente é um pouco mais detalhista, né? Então, quando a gente se trata de sistema de gestão de qualidade, esse controle tecnológico, as mulheres acabam sendo um pouco mais detalhistas nesse quesito. E eu tenho visto muito mulheres atuando nisso, né? Então, o mercado está aceitando bem melhor. E eu fico muito feliz de ver isso, né? E você entende assim que no canteiro de obra, né, que vamos dizer a parte onde a gente trabalha direto com os pedreiros, com o pessoal de obra do dia a dia, isso também está melhor aceito hoje? Você vê numa obra nova que você chega, não vamos falar das obras que você já está acostumado a trabalhar com as equipes, mas você chegou numa obra nova, qual que é a visão de quem chegou, pô, é uma engenheira? Então, ainda tem aquele tabu, né? A peãozada ainda pensa assim, nossa senhora, uma mulher e não sabe nada, né? Ele já cria uma barreira natural, né? Que é uma mulher que está vindo e ela não sabe, né? Mulher não sabe nada. Mas eu acho que o jeito como a gente trata eles, e aí a gente tem aquele jeitinho mais delicado, às vezes, de tratar com eles, eles acabam aceitando facilmente. Eu não tenho nenhum problema em lidar com a mão de obra, né? Mas é como eu te falei, quando eu chego, geralmente eles não querem, né? Eu já tive construtoras que eu fui dar consultoria e quando foi falar, é uma engenheira, não, eu não quero uma engenheira aqui na obra, né? Aí o construtor insistiu e hoje esse construtor está indo para uma segunda obra com a mesma equipe e ele veio me contar isso bem feliz, né? Sabe o que o fulano falou? Tá, mas a gente vai para a próxima obra. A Val vai também? Que eu quero que a Val vá também. E ele falou, não, a Val vai com a gente. Ah, não, então tá. Realmente é diferente, né? Então, o mercado ainda tem uma certa barreira ainda, sim, né? Quando tu entra lá, tu vê que o pessoal, poxa vida, chegou uma mulher, não vou poder falar palavrão, né? Mas aí depois eles veem que a gente age de uma forma natural com eles e eles acabam aceitando, né? Isso é bastante interessante porque de fato ainda é um mercado muito ocupado por homens, né? Especialmente a operação, né? Mas eu enxergo como um avanço, não só pela absorção, né? Que eu entendo que é uma coisa natural e deve ser assim, mas contribui para que a gente melhore
o desempenho no canteiro, em que medida? Aquilo que você comentou há pouco, né? O cara fala palavrão, ele não respeita muito as coisas. Isso não é, de certa forma, uma postura que deve acontecer dentro de um canteiro de obra, porque, afinal de contas, é uma empresa como qualquer outra, né? Exato. A nossa diferença é que você, no mercado tradicional, você se desloca até o local. A gente vai deslocando a empresa conforme a gente vai passando, né? Exato. Então, à medida que há essa migração, né, de mais mulheres para dentro da obra, eu vejo como um grande benefício para que a gente torne cada vez mais profissional esse ambiente, né? Um ambiente de mais respeito, um ambiente melhor de melhor convívio, né? E eu concordo plenamente contigo, vocês são mais atenciosas, né? Isso faz parte, né, do perfil feminino, né? Ter uma maior atenção, e isso, de certa forma, colabora bastante para que a gente melhore. Eu não sei se... Vou dar o meu exemplo, né? Não sei se isso acontece com todas as mulheres, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o meu sentimento quando eu estou dentro da obra, né? Eles criam essa barreira logo que eu chego na obra. Mas aí eu começo a conversar com eles e eu trabalho educadamente com eles, né? E chega um ponto que eles veem que eles podem confiar mais em mim do que nas outras pessoas. E a gente acaba criando um vínculo de respeito que a obra inteira começa a se respeitar um pouco mais, porque tem uma mulher lá dentro, né? Então, como você falou, não tem mais os xingamentos, não tem mais os palavrões, eles não vão bater de frente comigo porque, é uma mulher, eles foram educados em casa de que eles não podem brigar, eles não podem ser grosseiro com mulher, não é verdade? Eles aprenderam isso em casa. E quando eles dão de cara comigo lá, eles têm essa mesma postura, né? E aí, como a gente também já chega lá, e é uma dica que eu falo para as mulheres, a gente tem que chegar lá, não precisa querer mostrar que você não é uma mulher e que você é como eles. Não, você é uma mulher e você tem que ser como você é, né? Eu vejo que tem pessoas que, não, eu vou mudar minha postura quando eu chego lá para me parecer com eles. Não, eu sou mulher, eu vou ser uma mulher. Eu vou com roupa de fácil acesso para a obra, mas eu uso meus brincos, eu uso os meus colares, eu sou feminina. Então, eu tenho que mostrar para eles que eu realmente sou mulher e que eu sou diferente deles, mas que no trabalho nós somos iguais, entendeu? Então, isso é uma postura que a gente que tem que impor para eles, né? Não querer se igualar a eles, é ser quem você é mesmo e mostrar, eu sou uma mulher e eu estou aqui e eu vou fazer o mesmo trabalho que qualquer outro profissional faz, né? E não é por nada, mas acho que a gente faz até melhor às vezes quando a gente quer, né? Exatamente por isso. Eles acabam sendo mais obedientes, vamos dizer assim, né? Aceitando um pouco mais as coisas que a gente fala por ser mulher, né? Então, tu vai lá, um engenheiro pede para um peão, podia tirar essa madeira daqui porque tá com um prego aqui e tal. O engenheiro vai virar as costas e ele não vai tirar. Eu falo isso, na hora ele já sai pegando a madeira e tirando e dando um caminhamento para aquilo ali, né? Sim. Então, bem mais... É incrível, né? Tem um engenheiro que às vezes a gente atua em algumas obras e ele fala, vai lá e tu fala com ele daquele teu jeitinho, porque se eu for lá eu vou brigar, né? Então, ele sempre passa a bola para mim poder falar, porque eles fazem o que eu peço. Não sei se é por ser mulher ou se é da minha... formação mesmo, mas eu acho que é por ser feminina mesmo. A gente abriu aqui com a pergunta do João, né? É um tema delicado, então a gente corre sempre o risco, né, de parecer clichê, né, em algumas colocações, mas o que eu enxergo, e não sei se tu concordas, mas eu vejo benefícios ao produto, inclusive. Por quê? Hoje a sociedade está mudando cada vez mais, né? Não tem mais como você ser um pai e não dividir de fato, né, a responsabilidade com a mãe, com a tua companheira, enfim. E a mulher tem um papel, né, no cuidado da família que ainda é mais presente do que o homem. E isso, de certa forma, reflete sobre os produtos. Onde eu quero chegar com isso? Eu percebo que quando você tem hoje uma equipe feminina participando do produto, você tem uma melhoria na qualidade desse produto. Por quê?
existem coisas que a mulher percebe melhor e você consegue agregar isso. Né? Se você ainda não está vivendo em família, você não acaba não percebendo essas coisas. Então, quando tem esse intercâmbio, tudo melhora. Então, a gente realmente precisa mais disso. Né? E como eu te falei antes, a visão que eu tenho é que a gente melhora muito a questão do relacionamento interpessoal dentro do canteiro, que ele é fundamental. E a qualidade final do produto, né? Aquele olho mais crítico, né? Eu vejo muitas vezes, assim, em algumas obras... isso aqui não foi tão pensado, né, no projeto, porque não é funcional, porque nós mulheres sabemos como que é a parte funcional da uma cozinha. Poxa vida, essa cozinha aqui não é funcional, aqui onde está o fogão, onde está a pia, não funciona, né, temos que mudar isso daqui. Então, a gente já pensa um pouco mais nessa funcionalidade, as né? brincadeiras que eu falo, né, a tal da gambiarra que muito surge, né, tem coisa que passa ali e a gente ninguém percebe, só que aquilo afeta a qualidade do produto. Claro, se você está se colocando à disposição de entregar um bom produto, ter esse intercâmbio melhora, né, essa percepção. Né? Olha, vamos melhorar isso aqui ficou feio. Às vezes a gente passa e não percebe, aí vem a mulher olha, isso aqui tá terrível, gente, olha só. Aí você vai lá e não, realmente, né, a gente não nota aquilo ali, mas, poxa... É um pouco mais perfeccionista, né? Exatamente. E vai eliminar problemas lá na frente da entrega. São coisas que, às vezes, você deixa para o cliente ver, né? Sim. O que acaba desgastando o teu relacionamento com o cliente, né? Com certeza. E a mulher acaba vendo antes e antecipando esse desgaste, né? Vamos arrumar aquilo ali, porque o cliente vai ver depois, né? E brincando aqui, né? Quem realmente vê, inclusive, a mulher. É a compradora. É a compradora. Trabalhei um tempo, né, em Santa Maria, né, a gente mostrava apartamento e eu sempre falava, né, foco na esposa. Sim, porque ele só assina, na época era cheque ainda, né, ele só assina o cheque, é ela que compra, né. Então, eu subia com o meu patrão para mostrar os apartamentos, né, porque eu era engenheira da obra, quando o pessoal perguntava assim, era capaz de quantos tijolos tem nessa parede, eu dizia, aqui tem tantos tijolos, né. Então, se a pessoa queria fazer alguma modificação, eu já poderia estar ali para orientá-los. E ele chegava, ele me falava esse foco na mulher, porque ele só assina o cheque. E isso é verdade, né? Continua ainda sendo essa premissa, né? Eu queria voltar uma coisa bem importante, assim, que é um assunto que eu gosto de trazer e dar de dica para as mulheres que estão aí se formando na engenharia. A gente, quando chega na obra, como eu falei lá antes, a gente tem que... Não tem que tentar se igualar. Nós somos mulheres. Mas a gente tem que chegar lá com o pé firme. Nada de querer passar a mão na cabecinha, de querer ser a boazinha para que eles me aceitem. Não. Você tem que ser quem você é. Firme, pulso firme. Vou trazer um exemplo. Assim, eu tive uma colega de faculdade que ela começou na parte de execução de obra e ela achou que para os funcionários aceitarem ela tinha que ser igual a eles. Aí ela sentava para fumar com eles, sentava para beber com eles e ela completamente perdeu o respeito deles. Eles não respeitavam mais ela. Ela tentou depois trabalhar em outra construtora, ela não conseguiu. Pulou ali umas 3, 4 construtoras. Resumo, ela saiu da área de construção civil. Saiu da engenharia, não atua mais nessa área. Mas por quê? Ela achou que ela tinha que ser igual a eles. Não, eu vou sentar, vou fumar, vou beber. Mas isso, a mulher, eu acho que perde um pouco mais de respeito, mas até os homens, né? Se fizerem isso, vão perder um pouquinho de respeito. Mas a mulher, muito mais, né? Então, ela perdeu completamente as rédeas das obras que ela tocava e ela não conseguiu mais pegar. Né? Nem indo para outras construtoras, recomeçando, ela não conseguiu ter esse... Então... A dica que eu falo para as pessoas que estão começando é pulso firme mesmo. Chega lá, sendo quem você é, mostra quem você é. Não fica mostrando muito dente não, viu? Não de cara. Acho que isso vale para qualquer engenheiro, né? Saber liderar e se fazer respeitar. É onde eu ia chegar, né? Porque, de certa forma, ainda há um nível hierárquico que precisa ser preservado, né? Porque é uma transmissão, né? De ordens, né, de serviço, então você tem que ter esse cuidado. Tem que ter, né? Mas eu concordo contigo, né?
infelizmente ainda é mais fácil gerar desrespeito contra a mulher, né, do que quando o cara se coloca nessa posição, mas ele também perde o respeito. Perde, mas ele não tanto quanto a mulher, sim, né? Porque tem que ter, ela perde um pouco mais o respeito. Tem que ter essa separação. Tem que ter, ele tem que saber quem você é. Eu sou a engenheira dessa obra. Vou ser educada com ele, vou tratá-lo bem, porque ele é um ser humano igual a você, não tem diferença nenhuma, a não ser conhecimento. E aí eu acho que por você ter conhecimento, exatamente por isso você tem que ser mais educado com ele. Poxa vida, eu sou uma pessoa que estudei, tenho educação, eu acho que tenho a capacidade de entender o outro ser humano, né? Então é mais ou menos nesse caminho que eu acho que a gente tem que caminhar. Val, e a gente falou antes, você citou no outro episódio até que você se formou em 2004, você falou sobre a turma. Isso aconteceu comigo também, me formei em 2004 e tinha poucas mulheres na turma. Mas hoje a gente vê essa diferença, né? Você comentou 50% são mulheres, até mais em algumas universidades. O que você acha que mudou para essa busca das mulheres? Porque isso é uma mudança no pensamento das mulheres de procurarem a engenharia hoje como carreira. O que você acha que mudou para essa acentuada busca das mulheres pela engenharia? Bom, eu acho que elas passaram a ver que não era... Porque antigamente se pensava, nossa, é uma profissão de homens, né? Eu, quando fui falar para minha família que eu ia fazer engenharia civil, gente, meus irmãos não queriam que eu fizesse engenharia civil. Somente o meu pai me apoiou. Nossa, mas isso é coisa de homem, não, você não pode fazer isso. Eu tinha um irmão mais velho que ele queria que eu fosse fazer medicina de todo jeito, né? Não, engenharia, isso é coisa de homem. Ninguém me apoiou, ninguém levou a sério. Aí, quando eu comecei a faculdade, só meu pai, não, minha filha, é isso mesmo que você gosta? Eu disse, pai, eu acho que é o que eu vou gostar, então vai e faz. Né? É tu que tem que gostar. E isso é uma coisa que eu falo hoje para todo mundo, né? Uma coisa que eu aprendi com ele. Meu pai, que não tem nem primeiro grau completo, me falou, se é o que você gosta, vai lá e faz. E eu falo hoje para todo mundo, que às vezes as pessoas ficam pensando, o que remunera melhor? Não adianta, não é remuneração, é o que você é feliz, né? O que você vai ser feliz fazendo. Então, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou. E então, como eu te falei, lá na época eu via que era muito masculino e ainda as pessoas, não, isso é coisa para homem, e era coisa para homem, beleza, não vou fazer porque é para homem. Poucas enfrentavam a família e faziam, né? Exatamente. Mas hoje não tem mais isso. E como o Miguel falou antes, né? Hoje até dentro de casa não existe mais a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Todos fazem as mesmas atividades. Hoje o mercado, o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora e em casa o marido trabalha, a mulher trabalha, todo mundo pega junto, né? Então não tem mais espaço para essa divisão de tarefas. E eu vejo que a sociedade como em si, não só as mulheres, passaram a ver isso de forma diferente. Passaram a entender que não tem mais essa divisão de isso é especificamente para homens e isso só para mulheres, né? E aí as mulheres acabaram buscando mais, porque né, se arriscar a fazer um curso que antes era muito masculino. Acredito que seja uma questão de sociedade mesmo, né? Não sei qual a opinião de vocês. Essa questão, né, dos afazeres de casa que tu comentou, né, vocês me conhecem, né? Quem tá aí vendo o podcast não sabe, né? Mas eu tenho 3 crianças, né? Então, e 3 meninas. Não tem como não colaborar. Você não tem mais. E outra, né? Você não tem mais o controle da TV em casa agora, né? Perdeu o controle, são 4 mulheres em casa. Com certeza, há muito tempo. Mas eu fui criado, né? Com as minhas 2 irmãs e minha mãe, né? Então também numa casa com muitas mulheres, eu desde cedo aprendi a compreender, né, essa questão, né, da divisão do trabalho, enfim e tal, e fico contente por ser pai de meninas, né, que o ambiente está melhorando nesse sentido, porque claro, não quero que as minhas filhas passem por isso, né, que tenham ali seus desejos, né, limitados por alguma imposição nessa direção, sim, né? Sim. Eu não sou hipócrita em não compreender, por exemplo, que eventualmente algumas atividades oferecem diferença. Sim. Né? Mas, e tanto para o bem quanto para o mal, né? Em que sentido, aspecto que algumas atividades são mais suscetíveis para o homem, por mais que isso possa parecer
clichê, mas tem atividades ali que são mais voltadas para o homem, porque vai envolver um esforço físico mais agressivo, enfim, assim como tem outras atividades que não tenha dúvida, é bem melhor ser atendido por uma mulher que vai ter uma competência melhor nisso. Mas, à medida que a gente está evoluindo, eu percebo isso, eu converso, né, com pessoas que estão na faculdade, mudou completamente o cenário, né? É muito mais meninas hoje fazendo engenharia, isso é muito bom. E não tem, na minha visão, a menor competência de a gente crescer como país, que em outros lugares já está mais do que consagrado a necessidade de formação de engenharia para o desenvolvimento econômico, você só depender da base masculina, você precisa absorver a base feminina. Sim. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, talvez não estava no escopo original nosso, mas já que a gente entrou nessa questão dos filhos, né? Para a mulher, o período, né, a decisão de ter um filho é diferente da decisão do homem. Né? A gente chega a um acordo, mas é vocês que passam pela transformação, é vocês que se afastam, porque uma condição física impõe isso. Eu preciso de um tempo, a criança exige mais da mãe, né? Como foi para você essa transição? Como é que foi esse período que, eu não sei se foi breve, se foi longo, na profissão? Como é que tu enxerga isso? É sempre difícil, assim, ó. Eu sempre sonhei em ser mãe, porque tenho meus sobrinhos e amo de paixão ser tia, amava ser tia. Meus irmãos são bem mais velhos, então eu curti muito os meus sobrinhos, né? Aí eu queria muito ser mãe. Então, quando eu decidi que eu ia ser mãe, já tô com 30 anos, agora é a hora de ser mãe, né? Porque eu pretendia ter 2 filhos e disse, não, vou ser mãe. Mas é como você falou, não é fácil. Na época eu estava trabalhando numa empresa de São Paulo e eu viajava muito. E eu falei, não, agora eu vou ser mãe, pedi demissão. Na verdade, eu pedi demissão 3 vezes para ser demitida, eles não queriam me demitir. Mas eu falei, gente, eu não vou mais viajar, chega, não quero mais viajar. Eu não... Teve uma obra que eu fui em Betim, Minas Gerais, e eu estava lá. E eu dormi ao som de um tiroteio na rua. Eu falei, gente, eu grávida de 5 meses, e eu falei, gente, se eu levar um tiro aqui, uma bala perdida, não conheço ninguém. Não preciso disso, eu vou ter a minha filha. Pedi demissão e fiquei desempregada, vamos dizer assim, né? Por opção. Até minha filha tá com 6 meses. Aí quando ela tava com 6 meses, eu achei que eu ia demorar para achar um emprego, eu comecei a procurar. Mas foi na primeira semana, eu já consegui emprego. E não deu nem tempo de se adaptar. Não deu muito tempo, assim, adaptação. eu tava bem feliz, eu pensei, vai demorar mais uns 6 meses para achar um emprego, então, assim, minha filha vai estar com 1 ano quando eu for voltar pro mercado, mas que nada. A minha filha foi pra escolinha já pra creche com 6 meses, porque eu já voltei pro mercado, né? Mas é assim, a gente tem que abrir mão. E eu tive colegas que foram demitidas porque estavam grávidas, tá? Eu conheci pessoas que estavam na empresa, falou que estava grávida, se afastou depois e quando voltou foi demitida porque tinha filho, porque o empresário ele não queria dar a ela esta liberdade de ir e vir. E aí agora eu vou contar um pouquinho, essa empresa que eu comecei a trabalhar, quando a minha filha estava com 6 meses, quando eu fui fazer a entrevista eu levei minha filha. Por quê, né? Até hoje a menina que trabalhava na recepção dessa empresa é minha amiga e ela falou assim, quando eu vi você chegando com a sua filha, eu pensei, nossa, ela não vai conseguir a vaga. Mas eu levei minha filha por quê? Essa empresa ela tinha que saber que a minha filha está sempre em primeiro lugar. Enquanto eu estivesse lá e minha filha estivesse bem, eu ia estar 100% ali. Mas se minha filha estivesse doente, me ligassem da escolinha dizendo, ela tá doente, você precisa pegar, eu ia largar o mundo e eu ia atrás dela. E essa empresa já estava ciente, porque minha filha foi comigo fazer entrevista, né? Tava lá no Bebê Conforto do lado. Então, às vezes, nós mulheres, a gente fica pensando, nossa, como que vai ser? Gente, não omita o que vai acontecer. E eu não omiti, eu fui bem sincera, eu disse, olha, ela tá aqui, ela vai pra escolinha, tudo certo, não tem problema com isso, mas se ela adoecer e me chamarem, eu vou ir. Beleza, você pode. Eu acho que é fundamental esse diálogo. Né? Eu até acredito, não sei se vocês concordam, mas
acredito que a pandemia ela tem colaborado para isso, porque as pessoas precisaram ficar em casa. Sim. E aí o mundo descobriu que todo pode. mundo tem criança. É! E que a criança passa correndo, a criança grita, a criança vem, abre a porta do escritório e fala: "Ô pai!" Exato. Entendeu? Ou até brinca, né? "Tô pronto!" Aquela frase do banheiro clássica, né? Sim, Então, vários casos. isso é importante, né? Claro, a gente lamenta saber que ainda existem empresas que não conseguem compreender isso. Existe, obviamente, associado ali um medo, né, de custos, aquela coisa toda, mas a gente precisa entender que são pessoas, são famílias que estão ali, né, e que faz parte dessa contribuição social que uma empresa gera. Mas olha só, amiga, eu acho que as mulheres, elas também têm que ser mais corajosas um pouco, né? Eu não tive vergonha nenhuma em ir com a minha filha e mostrar o quanto ela era importante. Às vezes as mulheres, elas querem se fazer de forte, né? Dizer, não, olha, o meu emprego em primeiro lugar, meu filho... Não, gente, não vai ser assim na prática. Na prática, se teu filho tiver com 37 de febre, tu sai correndo. É Sim. assim, é um instinto materno, né? Então, mas aí tu falou uma coisa interessante, porque era uma percepção que eu tinha no passado, né? Poxa, como é que eu vou manter uma postura profissional trabalhando em casa, por exemplo? E aí vem de encontro aquilo que reflete no homem, na minha visão. Ok, eu não posso blindar a minha agenda e achar que a minha esposa, por exemplo, tem que se ajustar às oscilações desses eventos. Porque também eu, como homem, preciso deixar claro para os meus clientes, olha só, eu tenho filhos. Sim. E eventualmente eu preciso dar atenção a eles numa emergência, porque eles são minha prioridade. Sim. Né? E eu não posso simplesmente atribuir à minha esposa essa única obrigação de ela se ajustar. Né? Então acho que e já vai para aquele âmbito da família, né? É uma questão da oscilação dos dois. Eu acho que isso contribui com a mulher também. Sim. A gente lá tinha isso, né? Quando a Isadora estava de férias, às vezes... E como eu falei para vocês, né, no outro, né, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu, meu marido e minha filha aqui, né? Então a gente não tinha muito a quem recorrer. Então, quando ela tirava férias, eu pegava uma semana de férias e meu marido pegava outra semana de férias. Cada um tinha que nos revezar para ficar com ela, né? Porque a gente não tem uma família de apoio, né? Então a gente tem sempre que recorrer. E nós mulheres damos esse jeitinho aí também, né? Mas eu acho que todo mundo está se adaptando a isso, né? Todas as famílias tá ficando uma forma mais moderna, né? Todo mundo está interpretando de uma forma diferente. Eu hoje tenho sem problema nenhum, a prioridade é minha filha em muitos momentos. Eu tenho uma agenda que, ao invés de bloquear minha agenda para o trabalho, ela é bloqueada para algumas atividades da minha filha e eu sou responsável por isso. Eu levo ela na catequese, busco na escola, levo na escola todos os dias. Então, às vezes eu tenho um compromisso para agendar. Não, mas a prioridade é minha filha. Depois que eu levar ela na escola, eu vou pelo compromisso. E eu acho que isso faz parte da família, até para que a mulher tenha liberdade para que ela poder exercer a profissão dela, né? A mulher não seja a profissão dona de casa. Eu acho que hoje o mundo não cabe mais isso. Não cabe mais. Então, para que isso aconteça, a família tem que ser bem estruturada, as tarefas têm que ser responsabilidade dos dois, né? Do casal e tudo flui da melhor forma. Valdemar, eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de te fazer. Você já participou da diretoria da AGES em outros momentos. Desde quando eu entrei com o Daniel na AGES há 6 anos, você sempre colaborou, mesmo não fazendo parte oficialmente da diretoria. E nós buscamos sempre trazer 1, 2, 3 mulheres para a diretoria, estar sempre participando, ter essa participação ativa das mulheres, pelas qualidades que a gente já colocou aqui, que a mulher agrega no dia a dia de uma empresa, de uma associação também. Ainda não chegamos ao ponto da primeira mulher presidente da AGES, mas a gente vai chegar nisso. Fica o desafio para você também, cara. Mas vendo essa questão da participação, a gente ainda tem uma baixa participação. A gente faz aí 30, 40 eventos por ano e é predominantemente masculina a participação nos nossos eventos, no dia a dia da associação. O que você acha que a entidade precisa fazer para atrair as mulheres a participar disso? Até, né, já evoluindo um pouquinho, eu vejo às vezes também uma parte dessa questão que a mulher ela tem os seus trabalhos, a questão da família muito enraizada
e a entidade, a participação da entidade ela é muito voluntária, ela depende de você largar outra atividade, como o Daniel comentou no outro episódio, você largar a tua atividade para, de forma voluntária, estar ali. Mas o que você enxerga? O que a entidade precisa evoluir para atrair a participação feminina para o dia a dia, para colaborar também, que eu acho que seria muito importante. Então, João, é pergunta difícil essa, hein? Porque eu vou falar agora bem pessoal, assim, mas eu não vi dificuldade nenhuma para participar, né? A partir do momento que eu recebi o convite, de cara eu já fui participar. Por quê? Porque eu queria, como falei lá no outro episódio, eu acho que a gente tem que pensar como sociedade, o que eu posso fazer por esta sociedade onde eu estou deixando meus filhos, né? Então, se eu puder participar de uma associação que vai trazer somente o bem para os profissionais e para a sociedade como um todo, eu vou estar participando. Mas eu acho que o que leva muitas mulheres, e eu vejo algumas colegas que tentaram participar, era esse apoio familiar que vocês dois estão falando que vocês dão para suas esposas. Eu também tenho em casa, às vezes nem todas têm, sabe? Às vezes nem todos os esposos estão dispostos a deixar que a mulher vá para participar de uma reunião, de uma associação, em vez de ficar com o filho. Porque nem todo homem ainda vê isso com os mesmos olhos que a gente vê, né? A gente já tem uma visão diferente, né? Eu sempre recebi total apoio do meu esposo, tanto é que você sabe, participei da GES, participei de outras associações, fui inspetora do CREA também, então eu tinha meio que reunião uma vez por semana. E meu marido ficava com a minha filha, tudo certo, tudo tranquilo, vai lá, é um bem pela sociedade. Mas eu vejo que não acredito que seja a associação que não está colaborando para que elas participem, e sim o meio em que elas estão inseridas ali. Às vezes ela não tem um apoio masculino dentro de casa, e às vezes também um pouco de comodismo, né? Elas pensam, não preciso fazer isso, né? Então eu acho que é mais social mesmo do que alguma coisa que a associação poderia estar fazendo. Acho que ela já faz um ótimo trabalho, assim, os anos que eu sempre participei fui super bem tratada, bem recebida, né? Como tu falou, não fazia mais parte da diretoria, mas me sinto da diretoria até hoje, né? E sempre falo muito ativa, pessoas, sempre né? nos ajudando muito. Sempre falo para as pessoas, eu sou da diretoria da GES, embora... porque não precisa para mim eu estar lá no papel que eu sou da diretoria para me sentir da diretoria. Eu me sinto da diretoria, eu me sinto como parte da GES, embora agora em outra cidade, mas ainda continuo na GES, né? Sim. Então, para mim, não muda. E certamente a gente espera que esse teu depoimento inspire, né, outras mulheres a fazer parte da associação, né? As engenheiras que agora têm ocupado cada vez mais espaço dentro da profissão, né? A GES precisa dessa contribuição, assim como a gente falou lá no começo, né? O toque feminino colabora, a gente precisa disso, né? Exato. Val, seguindo o roteiro, né, a gente sempre pede uma indicação, né, de um livro. A gente quer adicionar um diferencial nessa indicação de um segundo livro agora, né, já somado ao livro que você indicou no outro episódio que você participou. Um livro que você acredita ser inspirador, né, e que contribui para aquilo que a gente conversou hoje, né, sobre essa questão do ponto de vista feminino, né, da participação da mulher e tudo mais. Então, esse livro que eu acho que é muito útil, e principalmente agora que a gente está passando por uma pandemia, né, muitas pessoas aí, em função da mudança de rotina, viveram alguns momentos de estresse grande, né? E tem um livro que eu conheço há bastante tempo, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele também é autor tem um livro dele que é um best-seller, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que todo mundo conhece. O título assusta, mas não é nada disso, é excelente. Né? Então, eu fiz o curso, inclusive, do Dale Carnegie de Relações Humanas, fiz alguns cursos dele. E esse livro, não sei se você tem esse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele é muito bom, e eu já emprestei para uns 2 amigos em crises, assim, que foi um gatilho para se livrar realmente daqueles problemas, porque às vezes
ele traz um ponto de vista, mas assim, ó, realmente tem que ler, tá? Para poder entender. E o detalhe, eles não foram escritos nesse século, né? Não, São livros muito exato, antigos. muito antigos e que estão completamente atuais. Tem uma técnica que ele ensina lá que até hoje eu pratico comigo. Quando eu tô numa coisa assim... Porque às vezes a gente faz uma tempestade numa tampa d'água. Mas a gente não consegue ver que aquilo ali tá numa tampinha d'água. A gente acha que aquilo ali tá no mar. E esse livro te coloca na tampinha. Ele, pô, cara, é só uma tampinha. Essa tempestade que tu tá fazendo aí. Calma. Mas é muito legal. Então, fica a dica para as mulheres aí e para os homens também que estiverem em estresse, vivendo alguma situação de estresse. É uma leitura bem gostosa. Dale Carnegie tem uma forma gostosa de escrever, é leve. Sim. Claro, não é um livro fininho, não vou mentir para vocês, deve ter, sei lá, umas 300 páginas, mas é gostoso e ajuda muito. Tem várias técnicas de como lidar com as preocupações, né? Mas você vai descobrir qual que funciona com você. Cada um vai descobrir qual a sua técnica. Eu descobri a minha e até hoje utilizo, né? Nossa, e com o meu marido é uma outra técnica. E é impressionante, toda vez que ele tá em estresse, eu faço a pergunta para ele que o livro ensina, ele falou, tá bom. Ok. Né? Funciona. Né? Bacana, então Valdo. esse livro. E lembrando que o livro vai ficar ali na descrição do vídeo para quem quiser acessar também. E Valdemar, agradecer mais uma vez a tua disposição em estar aqui mais uma vez colaborando conosco e também já aproveitar para agradecer a tua disposição em todos esses anos que eu estou à frente da associação, sempre muito colaborativa, sempre prestativa, sempre nos ajudando. É muito bom para mim poder contar com o teu apoio para a associação como um todo. Agradeço também. Obrigada, pessoal. E, então, vou aproveitar aqui, então, né, em cima do que o Miguel falou ali, mulheres, venham participar da AGS, tá? Vocês vão ser muito bem recebidas. Como eu falei para vocês, ó, não faço mais parte da diretoria, mas me sinto da diretoria até hoje, porque fui muito bem recebida lá dentro, né? Sempre fui tratada como igual, fiz muitos amigos lá, muitos parceiros de negócio. Eu acho que é uma coisa que engrandece bastante a gente. Hoje eu tenho vários parceiros que saíram de dentro da AGS, né? Eu acho que esse network que a gente tem entre nós lá é muito legal. Então, venham participar, tá? E se tiverem alguma dúvida e quiserem falar com a mulher, quiserem falar com eles, eu estou à disposição também. Podem vir me questionar o que eu fazia e como era. Se quiser ir numa reunião, quiser que eu acompanhe, a gente vai lá, a gente participa. E eu sei que a Jessie... Val, por que você não faz mais parte da diretoria, né? Que pode ser que alguns se perguntem. Hoje eu não faço parte da diretoria porque a Jessie tem uma coisa que eu acho bem legal. Todos os anos tentar trazer pessoas novas para a diretoria, para que essas pessoas participem. Que foi o que aconteceu comigo. Eu vim numa diretoria e acabei ficando e participando sempre, né? Então, o objetivo é que venham pessoas novas e que participem sempre da diretoria ou da associação como um sim, né? Perfeito. Obrigada, pessoal. Pessoal, para mais episódios como esse, não deixa de se inscrever no canal, tá? Segue a AGS também no Instagram, nós temos o nosso perfil, AGS Oficial. Falamos bastante hoje sobre família, né? E a gente fica por aqui porque a gente precisa buscar as crianças agora, né? Até a próxima. Obrigado.